Olá, seja muito bem-vindo ao Sem Censura, ao vivo nesta quarta-feira. A gente segue ao vivo até as 2h30 da tarde, com muita informação e também entretenimento para você. Desde o último domingo, 16 tremores de terra foram registrados na região do Recôncavo Baiano, na Bahia. No programa de hoje, a gente vai entender por que esses terremotos têm acontecido na região. E tem também uma conversa muito especial com o ator Fabrício Boliveira. O Fabrício está lançando um filme novo onde ele interpreta um taxista. Tudo isso e muito mais no Sem Censura, que está começando agora e você está mais que convidado. E a gente já abre o programa de hoje indo direto para a Bahia conversar com o ator Fabrício Boliveira. Fabrício, muito boa tarde para você. Que prazer ter você aqui no Sem Censura de hoje. Boa tarde, Bruno. Que prazer também estar conversando com você, estar conversando com o público também do Sem Censura, falando de arte, né? Que é uma coisa que me preenche e me deixa muito feliz também. A gente daqui a pouco fala sobre o filme Breve Miragem ao Sol, que você está lançando, vai lançar aqui no Sem Censura também, mas você está em Salvador, né, Fabrício? E a gente vai falar no programa de hoje sobre essa série de tremores de terra que tem rolado aí na região do Recôncavo Baiano. De Salvador, você sentiu alguma coisa? Eu senti esse tremor aqui. Eu senti de manhã, eu estava dormindo e aí eu senti um movimento na cama. E aí eu fiquei na dúvida se era algum movimento meu, físico. Então eu refiz alguns movimentos assim para ver se era e percebi que não. Aí quando eu acordei mais tarde, eu descobri com amigos que outros amigos tinham sentido também esse tremor e aí que estava no Recôncavo e que estava em alguns bairros aqui de Salvador também. Eu estou super curioso para saber também o que aconteceu, Bruno. Então assiste o Sem Censura, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, agora vamos falar sobre o seu novo filme. Você interpreta um taxista. Aliás, o taxista, para mim, na minha opinião, é um personagem interessantíssimo, porque o taxista ele conhece a intimidade dos desconhecidos, né? Porque dentro de um táxi você fala verdades, você fala o telefone. Como foi para você interpretar esse papel? Assim, foi muito legal, muito positivo adentrar esse espaço dos drivers noturnos, né? Porque, na verdade, o Paulo ele não é um taxista, ele é um cara que se torna taxista, né? Se torna um motorista noturno, como muitos brasileiros, né? Tem virado por conta da crise e desemprego. Então, nesses últimos anos, tem muitos motoristas, ou tem muitos profissionais de direito, publicidade, né, economia, que eu encontro até na rua, que estão trabalhando hoje como drivers. E o grande barato, eu acho, dessa experiência, e eu fico pensando pela experiência que eu tive também, tem a ver com os encontros, né, isso que você falou, das pessoas que entram no táxi. Então, eu acho que o Paulo, esse personagem, é um brasileiro tentando solucionar a sua questão financeira, como a maioria dos brasileiros desse país, mas ele tem a possibilidade de, nos encontros, rever a situação dele e rever também a situação do país, né? Por esse movimento pessoal, né? De tentar sanar os problemas dele, que no caso ele precisa pagar pensão para o filho, né? Muito legal. Fabrício, a gente vai mostrar agora uma pergunta de uma TV afiliada nossa, é a TV U do Recife, é a pergunta da Estela Maris Saldanha. É para você, eu peço para você ficar aqui e aí na volta você responde, por favor. Vamos ver. O filme começou a carreira pelos festivais, primeiro fora do país e depois aqui no Brasil. E teve a carreira interrompida por conta da pandemia. Até que foi lançado agora, estreou no último dia 30 no Globoplay. Que expectativas você guarda, que possibilidades você vê para o cinema brasileiro nessas novas plataformas? Por favor. Ótima pergunta, né? Muito Muito boa. bem. Aliás, obrigado, Estela. Obrigado, Estela, também. E sim, Estela, eu acho que é uma possibilidade sim para o cinema brasileiro ter outras plataformas de comunicação e de exibição, né? Assim, e até de fomento, né? A gente tem passado por um instante muito delicado por conta do fechamento da Ancine e dos incentivos públicos, né,
para a feitura do cinema, né, do país, para a feitura do audiovisual em geral, né? A gente tinha fomento de também desenvolvimento de projetos, né, incentivo de feitura de projetos também, e que ficaram todos parados por conta desse último governo. Então, eu acho que a existência dessas plataformas de streaming agora podem entrar para a exibição, para os filmes que já estão prontos, mas também para o incentivo da feitura. Então pode entrar antes filmes que já sejam feitos para ir para o Globoplay, por exemplo, sabe? Com esse budget, né? Com esse valor deles, né? A gente pensando eles como investidores, né? Dentro dessa história do audiovisual. Eu acho um grande caminho aí para acontecer. Fabrício, agora vamos falar mais do filme. Eu li que você fez um laboratório para viver o seu personagem. Você saiu nas ruas dirigindo o táxi. Como foi esse momento? Conta pra gente. Bruno, foi incrível, cara, poder... Eu comecei, na verdade, fazendo esse laboratório uns 4, 5 meses antes, andando com alguns taxistas que já estavam contratados para o filme como nossos consultores, andando pela noite do Rio de Janeiro. Era só isso. Então, eu saía 10 da noite e voltava às 5 da manhã, 6 da manhã. Foi uma experiência inacreditável, porque além de adentrar as minúcias da vida desse taxista e do trabalho dele, né, das questões ali de quem trabalha à noite, eu adentrei na cidade, né, e nesses encontros na cidade, onde eles dormem, quem são essas pessoas que estão próximas, onde comem, quem são essas pessoas que estão próximas, quem são esses outros profissionais que trabalham à noite, qual é a diferença de luz entre a Zona Sul e a Zona Norte, por exemplo, que é muito mais escura, a Zona Norte do Rio de Janeiro, sabe, e a gente tem uma sensação de perigo, por exemplo, sabe, então foi adentrar, eu morei no Rio de Janeiro durante 13 anos e eu nunca tinha adentrado tanto as minúcias do Rio de Janeiro, sabe? Zonas de conflito, né? Zonas com tiro, assim, foi uma investigação, assim, dentro do Rio de Janeiro e dentro dessa história desses drivers, assim, né, também. E a gente trabalhou com a Bárbara Collen, que faz uma enfermeira, então eu passava quase todos os dias da porta de um hospital público à noite do Rio de Janeiro, então eu tive acesso e vi muita coisa, assim, sabe? É muito. A região da TV, que onde a gente está, a Lapa, é próximo da região da Cruz Vermelha, onde tem o INCA, e é uma região bastante triste, assim, quando a gente passa ali na porta. Fabrício, eu quero agradecer demais a sua participação no Sem Censura de hoje, desejar muito sucesso ao filme. Eu vou assistir, queria ter assistido antes, mas não consegui. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno, imagina. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo papo e tomara que você goste do filme, vocês. Tenho certeza que eu vou gostar. Obrigado. E olha só, agora a gente vai direto à cidade de São Paulo, porque a Priscila Kerst traz para a gente as novidades de um festival de arte. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Bruno. Boa tarde para todo mundo. O setor de cultura foi um dos mais afetados com a pandemia de Covid-19 em todas as partes do mundo. E o Festival Arte como Respiro, que começa hoje, é uma iniciativa para diminuir o impacto das limitações por causa da quarentena nesse setor. O festival reúne peças de teatro, apresentações de música, dança, circo e artes visuais, com artistas das 5 regiões do país. Vai funcionar assim: o site do Itaú Cultural vai trazer novas apresentações até o fim do mês, de quarta a domingo. Cada uma delas ficará disponível por 24 horas. Todos os projetos foram selecionados em editais de emergência, lançados justamente para este período de pandemia e isolamento social. E algumas das apresentações falam justamente sobre esses temas. Tem conteúdo adulto e também infantil. A programação completa está no site www.itaucultural.org.br. E por lá também serão exibidas as atrações a partir de hoje, 8 da noite, quando ficarão disponíveis as 4 primeiras apresentações. Vale a pena conferir, tem muita coisa bacana, Bruno. A gente volta com você. Tá aí, Priscila Kerst, diretamente de São Paulo. O assunto agora é o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A gente vai até a redação do jornalismo conversar com a repórter Cláudia Boiunga, trazendo os detalhes dessa notícia para a gente. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Bruno. Uma sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julga esta tarde se mantém um afastamento por 180 dias do governador do Rio, Wilson Witzel.
O afastamento de Witzel, que aconteceu na última sexta-feira, ocorreu por uma decisão monocrática, isto é, de um magistrado, o ministro Benedito Gonçalves. Ele afastou o governador para interromper supostas atividades de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo contratações irregulares que teriam sido feitas pelo governo do estado durante a pandemia. As acusações têm como base uma investigação da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República, que denunciou Witzel, chegou a pedir a prisão do governador, mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça negou, optando pelo afastamento dele. Paralelo a isso, o processo de impeachment contra o governador afastado foi retomado na Assembleia Legislativa do Rio. Hoje pela manhã, Witzel mandou uma mensagem a deputados estaduais, pedindo que os parlamentares considerem os argumentos de sua defesa para que, segundo ele, a população do Rio não seja prejudicada. O governador afastado diz ainda que não se deve criminalizar a política e que vai provar sua inocência. Voltamos com você, Bruno. Obrigado, Cláudia. Amanhã você volta aqui no Sem Censura. E olha só, gente, idade avançada não é desculpa para ter um estilo de vida sedentário. Quem quer dá um jeito de correr atrás. Eu não vou falar mais nada, porque senão eu estrago a notícia da Cate Navarro. Já chama a Cate para conversar com a gente. Muito boa tarde para você, Cate. Hoje a história é de corrida, né? É isso, Bruno, e você abriu muito bem. Boa tarde a todos. A pandemia foi motivo para que muitos atletas tivessem que se reinventar, encontrar novos espaços para treinos. E dá para imaginar um atleta com 87 anos treinando todos os dias em busca de mais um título, gente? Eu apresento a vocês Hiromu Inada, o mais velho atleta a completar uma competição de Ironman. Uma corrida de Ironman é considerada um dos eventos de resistência mais difíceis do esporte, exigindo que os atletas nadem quase 4 quilômetros, pedalem 180 quilômetros e depois corram uma maratona de 42 quilômetros. É muito, não é? Esguio e bronzeado de horas de treinamento ao ar livre, Inada treina sem parar, acorda às 4h30 da manhã e depois de vários exercícios vai para a piscina às 6 da manhã diariamente. Ele parece um homem que competiu em provas de resistência a vida inteira, mas ele só começou a praticar o esporte quando se aposentou do trabalho na emissora pública japonesa NHK. Ele tinha, na época, 69 anos e comprou uma bicicleta. Competiu pela primeira vez aos 70 e aos 82 participou do Hawaii Ironman e prometeu voltar para conquistar o título como o mais velho do mundo na competição. Com quase 86 anos, ele conseguiu o certificado do Guinness World Records. Como o Ironman deste ano em outubro foi cancelado por causa da pandemia, Hiromu Inada está focando no ano que vem, quando pretende quebrar o seu próprio recorde e repetir a participação como o mais velho a concluir o desafio. Disposição não falta. Ele quer competir até chegar nos 90 anos. E a gente vai ficar por aqui, não é não, Bruno Barros? Torcendo muito para ele. Nossa, eu não consigo correr 100 metros. Isso aí hoje foi uma lição para mim. Agora, Cate, no programa de ontem, todo mundo sabe que a Cate falou sobre uma onça que havia invadido uma cozinha lá na Bolívia. Não sei se vocês viram, né? Você viu na rede social, Cate, que teve uma onça também em São Paulo, na cidade de Cerqueira César. Aí a gente está vendo as imagens, olha isso, a onça correndo no meio da rua. Imagens assustadoras, inclusive, né? Imagina você estar chegando em casa, de repente, você se depara com essa cena. Olha, Bruno, essa não está parecida com a moça de ontem, que a de ontem encontrou dentro de casa, na cozinha. Mas imagina também, Bruno, o pessoal pode até não entender o que eu estou falando, mas imagina o quanto essa onça também está assustada. Pois é. Né? Ela também está assustada, ela não sabe para onde ir, né? Não é o ambiente dela, né, Cate? Vale lembrar que o Corpo de Bombeiros da cidade conseguiu capturar o animal e agora o animal está fazendo uma série de exames e depois vai ser devolvido ao seu habitat natural, né? Mas foi um susto, né, Cate?
Eu imagino, porque é um susto para os dois lados, quer dizer, é um susto para quem está na cidade em casa, porque realmente é um animal que quando está acuado é perigoso, né? Todo mundo diz isso. Ele pode atacar, mas para o animal também, que não está dentro do habitat dele, é muito perigoso. Então é isso que está acontecendo, né, Bruno? O mundo está mudando e a gente tem que perceber o que a humanidade está fazendo também com os bichos, né? Tirando do seu habitat, é para refletir sobre isso. Muito bom. Cati, amanhã você volta aqui no Sem Censura. Obrigado, viu? Tchau, Bruno. E olha só, a gente faz uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação, entretenimento também. Até já! E o Brasil tem a menor taxa de transmissão da Covid-19 desde abril. Vamos ao número. Segundo o Imperial College de Londres, não era esse o número que a gente ia ver. Isso aqui é os dados da Covid no Brasil. Então, vamos começar pelos dados da Covid. Número de infectados, mais de 3.950.000. Número de mortes no Brasil, 122.596. E os casos recuperados no Brasil, 3.159.096. A fonte é o Ministério da Saúde. Agora a gente dá para ver a imagem do que eu havia falado, da taxa de transmissão. Está aí a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil, estimativa de 94. A fonte é o Imperial College de Londres. Vale lembrar que a taxa, se ficar por menos que 1 durante 2 semanas, segundo os especialistas, isso significa que o país está conseguindo controlar a pandemia de coronavírus. Então, a gente fica na torcida para que essa taxa continue baixando cada vez mais. E a gente está falando de pandemia, de números. O jogador Neymar Júnior, segundo um jornal francês, foi diagnosticado com o novo coronavírus. O jogador não falou publicamente ainda sobre isso em suas redes sociais, a gente segue acompanhando, mas a gente deseja muita saúde ao Neymar. Neymar, beba muita água, eu tive coronavírus, espero que você se recupere muito rápido e beber água é muito importante, não só para o Neymar, mas todo mundo que está com coronavírus, beba muita água porque ajuda na recuperação. Agora a gente vai direto saber da notícia no portal da Agência Brasil, vamos ver. Primeira notícia já está aí, olha, fala do lançamento de hoje da nova cédula de R$200, está entrando em circulação hoje. O Banco Central diz que serão produzidos neste ano 400 milhões de unidades. A nova cédula com a imagem do lobo-guará. agenciabrasil.abc.com.br para você ficar ligado em outras notícias da Agência Brasil. Agora é a vez do gov.br, o portal do governo federal. Destaque já está aqui na tela. O novo corte conectado. O programa vai beneficiar mais de 9 milhões de pessoas. O objetivo é levar a inclusão digital às pessoas que vivem na região amazônica. gov.br para você ficar ligado em outras notícias do governo federal. Bom, gente, e agora a gente vai dar uma olhada numa reportagem de uma parceira nossa, a TVE da Bahia, falando sobre essa série de tremores de terras que tem acontecido na região do Recôncavo Baiano, lá na Bahia. Daqui a pouco a gente volta, vamos ver. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, a SUDEC, os tremores foram sentidos em mais de 40 cidades do estado. Os terremotos na Bahia começaram na manhã de domingo e o primeiro durou cerca de 20 segundos, com magnitude de 4,6. A região de São Miguel das Matas e Amargosa foi a mais afetada e cerca de 50 casas tiveram rachaduras. Apesar do epicentro ser entre o Recôncavo Baiano e o Vale do Jiquiriçá, o tremor também foi sentido em várias regiões do estado, como Salvador e no sul e sudoeste da Bahia. A terra voltou a tremer em Amargosa.
A Defesa Civil do município informou que foram 2 tremores, no intervalo de 15 minutos entre eles. Tu tá vindo? Tremor? As janelas, as portas da minha casa balançaram, a cama balançou. Foi realmente muito assustador. Comigo mesmo foi um tremor forte que balançou até a casa e saiu tudo correndo de dentro de casa com medo. O piso rachou tudo no meio, ó. Ó. Nos próximos dias, a Defesa Civil do Estado vai instalar um sismógrafo na região onde se originou o tremor. Estaremos agora já na quinta-feira instalando sismógrafos junto com os geólogos lá do Rio Grande do Norte para ter maior precisão ainda das informações quando ocorrerem novos tremores nessa região. Complicado isso, não bastasse a pandemia, agora tem terremoto também. Eu vou convidar para conversar com a gente e explicar o que tem acontecido na Bahia o sismógrafo Bruno Colasso, ele é da USP. Bruno, muito obrigado pela sua participação no Sem Censura de hoje. Queria começar te perguntando, porque existe uma lenda urbana de que o Brasil não tem terremotos. Isso, inclusive, é letra de uma música de axé da Bahia. Mas aí está esse fenômeno que aconteceu na região do Recôncavo Baiano, está aí para explicar que tem sim terremoto na Bahia e no Brasil, né, Bruno? Isso é comum? É mais comum do que a maioria das pessoas pensam, né? A gente tem tremores no Brasil todas as semanas, praticamente, e eles acontecem em qualquer parte do Brasil. O interessante é que eles acontecem, na maioria dos casos, né, longe das cidades, né, longe das grandes populações, então a maioria das pessoas não ficam nem sabendo. Mas quando acontece assim perto e as pessoas sentem, né, não estão acostumadas com isso, é um fenômeno que não é do dia a dia, e aí é normal causar esse desconforto, esse susto, né, por não saber o que está acontecendo. Mas a grande maioria dos tremores chegam a não causar nenhum dano, né? Mas esse do Recôncavo aí foi diferente um pouco. Ô Bruno, e além do Recôncavo da Bahia, Recôncavo Baiano, outras regiões do Brasil também sofrem com tremores de terra? O estado do Ceará é o disparado o maior estado que sofre com isso, tá? Ele tem números assim muito maiores do que outros estados. Então, se você perguntar para o brasileiro não sente terremoto. Se você perguntar para um cearense, provavelmente ele vai dizer que já passou por alguma experiência desse tipo. Se você perguntar para um gaúcho, provavelmente ele vai dizer que não. Então, existem alguns lugares do Brasil que tem mais probabilidade de ter tremores de terra, como é o caso do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Recôncavo Baiano também é um lugar que a gente tem alguma frequência de tremores. O sudeste do Brasil, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, a bacia do Pantanal, nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e também toda a costa do Brasil, desde o sul de Salvador. Bruno, alguns especialistas, pesquisadores estão falando num fenômeno chamado enxame sísmico. Isso significa que um fenômeno, um tremor de alta magnitude, no caso desse da Bahia, de média, né, de 4,6 na escala, ele pode desencadear uma série de outros tremores. Eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente. E se pode ser isso que está acontecendo na Bahia lá? O enxame sísmico, né, ele vem de duas maneiras. Ou quando acontece um tremor grande e aí a gente vai ter réplicas desse tremor, então aumenta a quantidade de tremores num curto intervalo de tempo, que foi o que aconteceu na Bahia, né? A gente teve cerca de mais de 15 tremores já em 3, 4 dias. 16. Ou também quando, por exemplo, usinas hidrelétricas que enchem algumas barragens, isso não é normal, mas isso pode gerar também alguns tremores de terra que também podem causar alguns enxames. Então, enxame é quando tem muito tremor em pouco tempo. O que aconteceu na Bahia foi mais ou menos isso. Então, aconteceu um tremor mais forte, né, de magnitude 4, e esse tremor desencadeou outros tremores pequenos. É como se a gente tivesse... se vocês imaginarem, quando alguém já quebrou uma régua de plástico, por exemplo, quando você vai fazendo uma força, ela vai pegando ela vai ficando mais esbranquiçada, onde ela vai romper, você vai vendo pequenas rachaduras, e aí ela rompe. Então, esses tremorzinhos que desencadeiam depois do grande tremor, são essas réplicas aí, por isso que dá em uma grande quantidade de tempo. Bruno,
muito obrigado pela sua participação no Sem Censura de hoje, entrevista muito esclarecedora. E a gente torce para que não aconteça mais na Bahia, e se acontecer, que seja muito pequeno e que ninguém sofra com isso. Muito obrigado, viu? E olha só, o Sem Censura de hoje está chegando ao fim, a gente volta amanhã. Encerramos com as... Não encerramos? Vamos fazer o quê, então? Vamos então ver o destaque da programação de hoje, é o programa Cai no Vestibular, que vai ao ar diariamente aqui na TV Brasil. Vamos ver. Dúvidas sobre Química? Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Amanda Tomé, sou professora de Química. Cai no Vestibular ajuda você. Uma semana inteirinha para você aprender tudo sobre o assunto. Falando sobre muita química orgânica. Nós vamos abordar introdução à química orgânica, hidrocarbonetos e até mesmo funções orgânicas tais como álcool, aldeído e cetona. Então eu te espero lá. Cai no Vestibular, de segunda a sábado, 7 da manhã na TV Brasil. Tá aí, muito legal. Infelizmente, agora sim a gente encerra o Sem Censura de hoje. Encerramos com as imagens da cidade de Recife. A gente volta amanhã, 2 da tarde. Espero você. Tchau, tchau.